E estamos aqui no primeiro episódio do podcast História da Mídia. Eu sou Luísa Rodrigues. E eu sou Nina Godoy. Estamos aqui com o atleta de nado sincronizado Fabiano Ferreira, ex-atleta da Seleção Brasileira. Muito obrigada por vir, Fabiano. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Fabi. Olá, eu que agradeço pela oportunidade. Vou me apresentar um pouco. Eu sou Fabiano Ferreira, atleta de nado artístico, ex-atleta da Seleção Brasileira, atleta do Tijuca Tênis Clube ainda. Tenho 25 anos, sou formado em Educação Física, com especialização em Psicologia Esportiva. E vim aqui hoje contar um pouco da minha história para vocês. Ai, que honra ter você aqui com a gente. A gente tá muito animada pra esse bate-papo. Mas assim, vamos começar do início, né? Sim. Primeiro a gente quer saber como é que você começou no mundo do esporte. Então, meus pais sempre incentivavam eu e os meus irmãos a fazer esporte, a ter educação do esporte, né? Então, a gente era obrigado a ter notas boas, a estudar bem para conseguir fazer o esporte que a gente queria. Então, eu consegui passar pela capoeira, consegui passar pelo karatê, lutas, futebol. E aí, dentro de tudo isso, eu tinha um problema respiratório, né? E aí foi aí que tudo começou. Eu tive que entrar para natação para justamente trabalhar esse problema respiratório que era a bronquite que eu tinha. E aí, comecei a me envolver com a água. Lá para os meus 10 anos, comecei a fazer natação. E aí, com 12 anos, aquilo já não estava mais... não era algo só para minha saúde. Já estava me envolvendo com competições, sentindo gosto de resultados, evoluindo muito bem. E aí foi quando eu fui direcionado pela minha professora para ir para um clube e que tinha parceria com um clube de grande nome, que era Uma o estrutura Fluminense. maior, né? Isso. Aí eu treinava num polo em Caxias, o SESI, que tinha esse vínculo com o Fluminense. E aí foi lá que tudo começou. Eu comecei a me envolver com a natação, me federei, me tornei atleta de alto rendimento pela natação. E aí foi dos meus 12 anos até os meus 18 anos, como atleta de natação. E aí eu pude ter grandes resultados, como campeão estadual, campeão carioca, dentro das categorias que eu era na época. Peguei seleção carioca, já fui Isso tudo na natação ainda, Isso né? tudo na natação, Tipo, nem imaginava nada a ver com nada, nada a ver com envolver nada. em outro esporte. Uhum. E Como é que aí, você entrou no nado? e aí, quando eu fui pra sede, que eu já não estava mais dando conta de só treinar no polo, os resultados estavam começando a aparecer, eu comecei a treinar na sede do Fluminense em Laranjeiras. E aí, na sede é um outro mundo, né? Você conhece outros atletas, ali de fato estão os atletas de ponta e tudo, porque nesse polo eu treinava ali o alto rendimento, mas tinha alguns outros atletas amadores ali. Então, no polo, na sede mesmo, você consegue ter contato com outro mundo. E aí eu comecei a me desenvolver mais, e aí na piscina ali onde eu treinava do lado, assim, a equipe de nado artístico. Sempre achei o esporte bonito, eu sempre fui envolvido com esse lado artístico em toda a minha vida, já fiz teatro, sempre gostei de dança, de arte, então eu tinha esse lado artístico ali dentro de mim, mas nunca pensei em me envolver com o nado artístico. E aí, em 2016 para 2017, eu comecei a faculdade de Educação Física e já pensava futuramente em diminuir o ritmo de treino, de alto rendimento, e focar mais nos estudos. E aí eu, como uma pessoa curiosa que sempre fui em toda a minha vida, eu sempre conversei com professor de polo, professor de natação, preparador físico, técnico dos saltos. E aí eu estava conversando um dia com as técnicas do nado, e eu comecei a criar uma amizade com elas, e todo dia eu chegava antes do treino ali, aquecia um pouco e aquecia do lado delas. E aí as meninas ali na piscina ficaram com aquela, tipo, um menino, será que vai entrar um menino novo, não sei o quê. E as técnicas já com essa maldade em mente, né, entre aspas, assim. Colocando isso na sua cabeça, né? Falando assim, vamos. Já querendo- Não, Exato. elas começaram a me tratar super bem, depois foram implementando a ideia de, vem fazer uma aula, vem experimentar, você conhece, sabia que tem nada artístico para homens, não sei o quê. E até então eu tava com foco lá na natação. Tinha até uma competição do fim de ano, no final do ano, que era o meu objetivo, né? Que eu pretendia pegar o índice nessa competição. Então não tinha nenhum foco nisso, né? Então, mas eu já estava muito decidido que ia finalizar aquele ano e ia ficar só estudando. Aí eu pensei comigo, né? Se eu agregar mais uma atividade esportiva no meu currículo como profissional, vai ser interessante porque eu vou ter uma abordagem maior sobre o esporte aquático, né? E aí eu falei, vou experimentar, vou ali experimentar. E aí faltavam 3 meses para acabar o ano, né? Eu falei, vou pegar esses 3 meses finais, assim, depois que eu terminar meu treino da natação, eu vou aqui pro nado, que elas treinavam de 1 hora até 7, 8 horas da noite, então dava muito bem para eu fazer meu treino de natação e depois dar um pulinho lá. E assim ficou esses 3 meses, e aí eu fui descobrindo nada ali, tendo aquele contato, as meninas ficaram super empolgadas, que eu tinha entrado, as técnicas também, mas em todo momento eu não tinha nenhuma intenção de competir, só mesmo para conhecer e entender aquele universo de cabeça para baixo, que é super interessante e diferente, né?
E aí a A técnica... a ideia, a princípio, era muito mais só pra você É, colocar só- no currículo. Assim, Isso, só pra eu conhecer. participei Eu por aqui, também né? já fiz nada, eu sei como é Aham. que funciona. Se um dia eu quiser trabalhar, eu consigo entender. Sim, sim. Entendeu? Mais pra essa parte técnica e profissional do que Aham. mais a parte como atleta. E aí foi um desafio pra mim. Eu falei, eu posso competir, e vai ser diferenciado. E aí ela me deu uma atleta olímpica, que foi a Luísa Borges, pra ser o meu dueto misto. Porque no nado a prova que eu ia fazer era a prova de dueto misto, que é um homem e uma mulher. Aí eu falei, caraca, eu vou nadar com uma atleta olímpica. Tipo assim, ela tinha acabado de voltar da Rio 2016, dos Jogos Aham. Olímpicos. Aí eu falei, caraca, eu vou nadar com uma atleta olímpica, que peso é esse, que E não isso sei é o muito que, legal, sei o que né? lá. Porque ela te ensina muita coisa que você não sabia e pra evoluir, né? Foi muito legal. E foi justamente por esse lado que eu me empolguei em fazer. Porque eu falei assim, nossa, eu vou ter uma troca tão grande com uma atleta que Sim. tem uma carreira tão grande por trás, Conhece né? tanto, né? E aí acabou que de fato a gente teve essa troca, ela me ensinou muito. Então eu gostei do desafio, mas ao Uhum. mesmo tempo era diferente. Então, assim, a gente atleta é viciado em adrenalina, né? Então aquilo me causou uma adrenalina que me viciou. Eu queria estar ali, eu queria vivenciar Aham. aquilo pra poder entender. Você tava na natação. Com quantos anos, mais ou menos, que foi essa troca? Com 18 anos. 18 anos tava na natação, sua vida inteira de carreira de atleta na natação. Aí, um belo dia, você vira pros seus colegas de treino e fala assim, gente, vou ali testar um outro esporte. E um outro esporte que é dito como 100% feminino. Sim, Assim, como é que você lidou com essa troca com a relação da galera da natação? Porque, pelo nada, você foi super bem recebido e sim. acolhido e tudo mais, né? E o que aconteceu com a galera da natação? Porque a gente sabe como é que o mundo é e como o mundo é machista e tudo mais. Então, Sim, explica... como você lidou com É, isso? exato. Sim, com os meus 18 anos eu tava muito bem resolvido Aham. do que eu quero, gosto, de quem eu sou e já tinha esse entendimento, eu, Fabiano, com o mundo. Então, quando você tem isso, você se torna muito mais seguro para enfrentar diversas outras coisas, né? E aí, esse peso não veio sobre mim, vou fazer uma troca, o que, que as pessoas vão pensar, né? Uhum. Eu não pensei o que, que o outro vai pensar, eu pensei, é interessante para mim, é bom para mim, eu quero, eu vou fazer. Você tem essa maneira leve, né, de levar a vida e acompanhando sua carreira muito assim. Então, acho que é exatamente por isso que não foi um peso pra você, porque era algo que você é decidida a fazer, que você estava disposto a tentar. E, a princípio, não era nada profissional, né? Era muito mais pra sua carreira e tudo mais. Então, acho que por isso que foi de uma maneira leve, né? A Luísa falou pra mim, não se preocupa com o resultado, vamos se divertir, vamos fazer o que você treinou e tal. E eu tava percebendo que eu tava evoluindo muito bem em tão pouco tempo, né? Então, assim, em 3 meses eu ia pra uma competição. Eu falei, cara, eu vou experimentar. Daí quando saiu o resultado, que eu fiquei em segundo lugar, eu falei assim, o quê? Eu falei assim, não acredito, cara, como é que, tipo, interessante, não sei o que, em segundo lugar, outros meninos que já fazem, já realizam a modalidade já há um tempo, e eu, tão pouco tempo, consegui evoluir bem, e aquilo ficou guardado na minha cabeça. E elas viram que realmente eu tinha um talento, um dom, ou tava evoluindo muito bem para aquilo, elas começaram a puxar mais, modificar algumas coisas já em relação a grau de dificuldade pro brasileiro. E aí eu fui pro brasileiro e falei assim, cara, a cabeça de atleta, como é que é, né? Será que elas estão esperando um resultado de mim em relação ao que eu tive Começa. resultado no estadual? Eu falei assim, cara, mas sem pretensão. Enfim, fui pro brasileiro. O brasileiro é uma atmosfera totalmente diferente, porque você tem toda uma plataforma ali onde você sobe, arquibancada, né, e tudo, todo mundo te olhando e tal. E aí, chegou no brasileiro, eu nadei, a nadada foi super incrível. Eu lembro que eu fiquei muito nervoso, né? Tipo assim, e quando você não consegue dominar a adrenalina, ela pode te travar. E o nada é muito diferente da natação, né? Porque tem os árbitros ali te olhando e é Exatamente. muito diferente. Exatamente. Tem todo um julgamento, assim, por trás. É. De, tipo, a Exatamente. sensação do julgamento, né? E a natação, às vezes, é muito você por você. O nado já tem uma Tem interferência que de outras pensar em você e, pessoas. e no dueto, É. em conjunto ali. Exato. E eu nunca, tipo assim, a natação é muito só. Então, eu tinha uma outra pessoa que dependia de mim e toda uma equipe que dependia Sim. de resultado e tal. Aí, mais uma vez, eu falei assim, respirei, falei, cara, não vou focar em resultado e tal, porque a gente, atleta, não tem como não pensar em resultado. A gente, quando tá dentro do alto rendimento, a gente sempre pensa em resultado. E aí eu falei, tá, eu vou leve, vou tranquilo. E aí eu competi, eu fiz a prova, eu fiquei em segundo lugar de novo, né? E a nota não foi totalmente diferente da nota de um menino que era referência, já estava na seleção, já estava competindo mundial e tal. E aquilo me despertou um gatilho, né? Tipo, eu falei assim, cara, e aí, o que vai ser pro meu próximo ano? Eu já estava com as portas abertas pro nado, pro próximo ano. E aí eu fui. Fiz a transição da natação pro nado, finalizei aquele ano lá, competi as competições que tinha. Lembro que peguei até o índice que eu queria para outra competição, mas aí decidi abrir mão. Conversei bem com a psicóloga para poder entender essa transição de um esporte para o outro. E aí eu comecei a evoluir muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu estava me surpreendendo com a minha evolução. Em 2018 eu peguei minha primeira seleção. Como reserva, e aí peguei seleção brasileira 2018, 19, 20, 21, 22, 23, esse ano eu pedi dispensa. Foi rápido? Você tinha pouco tempo de nada quando você entrou na seleção? Tinha pouco tempo de nado, porque aí acontecia uma seletiva para a seleção de 2018, e eu fiz essa seletiva. E eu falei, cara, vamos ver, né, tipo, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu vou focar na seletiva, e eu acho que vai ser uma experiência legal também de estar na seleção, e aí eu passei. Em primeiro lugar, entre os meninos, para entrar na seleção. E aí eu era reserva justamente desse menino que estava lá. E foi uma troca, uma experiência muito boa que eu consegui agregar para futuramente quando eu virei titular, entendeu? Então,
foi muito bom. Acaba sendo, como eu falei antes, né? Você leva a vida de uma maneira muito leve, e a transição foi leve, e até a entrada na seleção foi leve, né? Tipo, você foi passinho por passinho conquistando, com pressão, porque a gente tem pressão naturalmente, Sim. porque a gente é atleta, então tem isso muito no corpo, mas com uma leveza, tipo assim, vou tentar, e aí chegou na seleção e passou, o quê? 4 anos na seleção? 4 anos. 4 anos na 4 seleção. anos na seleção, né? E que história. E ali mesmo de reserva você aprende muito, né? Com Aprende, a galera. aprende bastante. E assim, na seleção você tem que entender que você é uma reserva, que você tem que estar pronto. Se acontecer Sim. alguma coisa, você tem que entrar e fazer tudo que o titular iria fazer, entendeu? E aí, quando você chegou na seleção, você competiu quais competições? Foi a quais competições? Aí eu fiquei 2 anos como reserva. Aí o ano que eu entrei como titular, eu competi o Sul-Americano, na Argentina. A prova de dueto misto, né, livre tech, competi com a Ana Júlia, que ela foi meu dueto. Nós fomos medalhistas sul-americanos, ficamos em 3º lugar. Foi a minha primeira competição internacional com nada assim, e como atleta também. E foi uma experiência muito boa, eu tava com a cabeça boa, né, em relação a trabalho com a psicóloga e tudo, então eu tava muito bem naquela competição. E aí voltei, já teve seletiva de novo, fiquei como titular mais uma vez, e aí veio toda uma preparação pro Mundial, que é uma competição de grande peso, a preparação já é totalmente diferente de uma competição pro Sul-Americano. A cobrança é maior, e aí junto a isso você tem cobrança de clube, de resultados, aí suas obrigações no clube começam a aumentar em relação à quantidade de provas que você vai fazer no estadual, no brasileiro, e isso soma com as obrigações que você tem que ter com a seleção, né, em resultados também. A preparação para o Mundial, que foi em 2022 em Budapeste, foi uma preparação muito forte, que eu consegui absorver bastante coisa dali, porque como eu era um estudante de educação física, eu tinha esse olhar como técnico, né, acadêmico e professor, e conseguia sentir na pele também, porque eu estava vivenciando aquilo como atleta, então eu conseguia ter uma visão meio ampla de tudo, assim, e conseguia absorver muita coisa para minha carreira também, dentro da preparação e dentro da minha vivência como atleta. E vou dizer que foi uma preparação doída, tanto mentalmente quanto fisicamente, assim, mas viver o Mundial é gratificante. Qual a sensação de você estar lá, tipo, caraca, tá no Mundial, assim? Assim, você vai com... Cara, eu vou representar a minha bandeira, o meu país, né? Então é o meu trabalho. O quanto eu tô bem e bom para isso, para representar a minha bandeira, toda uma nação, tem um monte de gente me assistindo, um monte de gente torcendo, mandando mensagem. Então você vai com esse peso, mas ao mesmo tempo você vai com aquele peso maior de que é a sua realização de um sonho, de você estar em um mundial, de você estar com essa troca de cultura com diversos países ali, atletas que são suas inspiração, que você acompanha o trabalho através de redes sociais e tudo. Então, você chega lá e você vê todo esse universo, né? E ao mesmo tempo você não pode perder a concentração, porque você tem que aplicar o seu trabalho e tudo. E a equipe ficou um mês quase, em Budapeste para fazer a aclimatação e tudo, e até a competição. Então, foi assim, cada dia que passava era uma experiência, sabe? Nova, muita troca, né? De muita troca, de estar ali desde do treinamento. E aí, quando você chega em qualquer competição, você ganha aquele gás da competição, né? Caraca, tô aqui, vamos, vou mostrar que o Brasil é bom, que eu sou bom, e vambora pra cima. Viver o Mundial foi muito importante pra mim, assim. Teve um peso totalmente diferente do sul-americano, que teve o seu peso também. Sim. Sabe? Que eu acho que o sul-americano foi uma preparação pra eu conseguir me comportar e estar bem numa competição maior, sabe? De um porte maior. E em anexo a todo esse alto rendimento e seu ápice da sua carreira, você estava fazendo a faculdade. Então era o melhor de dois mundos. Era um lado estudante e um lado atleta. Nossa, é o melhor de dois mundos, assim. Porque eu sempre conto essa história. Eu treinava e trabalho, tá? Eu sempre trabalhei para sustentar minha carreira como atleta. Então, assim, teve épocas que eu treinava de manhã, trabalhava à tarde, saía do trabalho e ia pra faculdade. Chegava em casa às 11 e pouca, até você jantar, dormir, meia-noite e tanto, para no outro dia você estar às 5 horas da manhã de pé. E aí a rotina já era treino de manhã de novo, trabalho de tarde, faculdade de noite. E aí eu lembro que eu chegava na faculdade assim, mega cansado. E aí eu ia pro fundo da sala, ficar em pé, para poder fazer as anotações, prestar atenção na aula, porque se eu ficasse sentado eu dormia. Eu ia dormir. Aí eu ia pro fundo da sala para conseguir prestar atenção, Sim. entendeu? Porque eu tenho um mal que, tipo assim, eu não gosto de fazer as coisas pela metade, ou eu falei assim, cara, se eu for dormir, eu fico em casa dormindo, não assisto a aula. Então, se eu tô aqui, vou ter que assistir essa aula, aprender. Eu tentava absorver aquilo ali na força do ódio mesmo, em pé, com muito sono, à base de muito café. E assim, foi nesse ritmo, assim, muitas das vezes foi uma rotina bem corrida, e eu lutava contra o cansaço, contra o sono, para poder
render em todos os pontos, né? Uhum. Trabalho e alto rendimento, treino. E quando acabou a faculdade, assim, foi um alívio muito grande. Mas no fim foi uma fase bem vivida, né? Você Nossa, conseguiu bastante. Eu aproveitar. aprendi muito. Conseguiu concluir sua faculdade com êxito, né? Então, assim, foi Valeu uma a fase. pena esse esforço todo. É, Com exato. certeza. Tipo assim, me trouxe uma maturidade muito grande pra quem eu sou hoje, pros Aham. meus comprometimentos e Uhum. afazeres, sabe? E aí agora você tá numa fase de transição de carreira de novo, diria, talvez. Porque você saiu da seleção, né? E aí agora só tá no clube. Como é que tá essa rotina agora de 2023? Sim, eu dei uma pausa da seleção esse ano. Até porque a gente depende muito de comitê, federações e tudo para saber como que vai ser aquele ano seu na seleção. Uhum. Então, esse ano, para as provas que eu nado, foi um ano que não teve muito investimento. Então, o foco maior estava no dueto feminino, que tem vaga olímpica, chance de vaga olímpica e tudo. Ano que vem tem as Olimpíadas de Paris 2024. Então, o foco maior foi investir nessa equipe. A gente sabe que o investimento no esporte é muito baixo. Sim. Então, a gente acaba entrando em categorias de prioridade para investimento. Então, como foi um ano que não teve, que eu sabia que não ia acontecer muita coisa para dueto misto, foi um ano onde eu me afastei e aí comecei a dar prioridade ao meu trabalho, minha carreira. E aí eu tenho essa vontade de estar no alto rendimento como profissional. E aí eu tô nesse período de entender e fazer essa transição de carreira, que não é fácil, né? Eu pensei que fosse fácil pra mim chegar, esse ano não tô na seleção, vou trabalhar, mas você tem aquela vontade, aquele querer de competir, né? Como eu falei, quando você ganha o gosto da adrenalina de uma competição, aquilo te consome. E o atleta é movido por adrenalina, então largar isso é muito difícil, né? Sim. Você fala, eu posso mais, eu sei que posso mais um pouco. Uhum. Aí você começa a criar objetivos e metas na sua cabeça em relação a resultado, e isso te faz querer mais. E ao Também mesmo foi uma coisa que você ficou muito tempo fazendo, né? Exatamente, Você do nada largar assim não é fácil. E aí, como você coloca a meta, você fala assim, pô, eu ainda não conquistei isso, não consegui trabalhar para isso, acho que eu posso trabalhar Sim. para entender se realmente vai ou não vai. Mas ao mesmo tempo você tem a sua vida que te cobra, que você tem que pagar suas contas. Infelizmente, a gente não tem tanto retorno financeiro assim com nada, com o esporte, porque não é um esporte de grande visibilidade. É difícil para patrocínio, é difícil o retorno financeiro, mas só quem vive a vida como um atleta sabe o contato que você tem com o seu esporte, o quanto você... O ganho, né, que a gente tem com isso. Exatamente, assim, eu sou grato ao esporte porque hoje eu tenho a minha graduação, a minha especialização, tudo pelo esporte, né, a minha faculdade e tudo, então eu sou muito grato, talvez, não sei se eu não tivesse no esporte, se eu teria todos esses feitos e ganhos na minha vida. Mas sou extremamente grato. O esporte me deu educação, me deu estudo, ensino. Mas chega uma hora que a sua vida cobra e você tem que botar isso na balança e entender qual é o momento que você vai escolher agora, que você vai viver, que não é fácil. Dizer para você que eu tenho uma resposta concreta, eu não tenho. Uhum. Mas eu sei que hoje, eu procuro sempre viver o hoje. Hoje eu tô focado mais na minha carreira como profissional. E joguei pro universo, acho que o universo vai mostrar pra mim o caminho que eu vou seguir, que eu tenho que seguir nesse momento, sabe? Não. Não sei se, enfim, agora que os homens pode competir as Olimpíadas, dentro da equipe, dentro das novas regras, não sei. Eu acho que o universo vai dizer os próximos caminhos aí. E vamos não ver. é nada fechado, né? Você já começou o esporte, o nado, né, em si, com 18 anos. Então, quem sabe um retorno pra seleção ano que vem. A pessoa com 40. Exato, Um nada é impossível, tipo, de verdade. Então, não tem um caminho concreto. É você ir se encontrando e fechando esse ciclo, né? É isso. Acredito muito em fases, sabe? Sim, total. Mas antes de terminar essa conversa, a gente queria fazer um bate-bola com você. Eu vou fazer uma pergunta e você responde com uma palavra que tiver na sua cabeça. Um esporte, Nada artístico. uma competição, Mundial. uma prova, Dueto misto. uma comida, Macarrão. uma palavra que te define no esporte, Foco. uma cor, Amarelo. alguém que te inspira no esporte. Tem grandes atletas que eu me inspiro, assim, enfim, as meninas que nadaram comigo são grandes inspirações, que é a Luísa, a Maria, a Ana Júlia, que a gente ainda nada junto até hoje. Então são pessoas que me inspiram. Tá, essa eu vou deixar passar porque Tá. tudo bem. Um sonho. Um sonho, eu tenho um sonho de viver os Jogos Olímpicos, mas não sei ainda se vai ser como atleta ou se vai ser como comissão técnica, mas eu sei que eu vou viver os Jogos Olímpicos, então é um sonho. E agora uma mensagem pra quem sonha em se tornar atleta. Eu acho que a determinação e a entrega é muito importante. Se você tem um sonho, eu acho que você tem que lutar pelo seu sonho, correr atrás, brigar, se dedicar. E a vida de atleta não é fácil. Muitas das vezes você abre mão de muitas coisas na sua vida, de sair, de viajar, de querer comer o que você quer comer, de fazer o que você quer fazer, porque você tem toda uma cobrança por trás disso.
mas o seu sonho ele vai sempre falar mais alto. Você vai encontrar momentos de grande dificuldade, muitas das vezes momentos com grande dificuldade, para poucos momentos de muita glória, mas quando você vivencia aquilo e consegue atingir o seu resultado, todo aquele momento de dor, tristeza, dificuldade que você passou, você entende que ele é importante e ele se apaga e você consegue viver aquele momento de glória, sabe? Então, eu acho que a dedicação e o foco ele é muito importante para a vida de um atleta. Nunca deixa isso se perder. E eu costumo dizer, eu como um estudante de psicologia esportiva, que ter uma cabeça boa é muito importante. Um corpo ele pode estar cansado, você vai sentir a fadiga, mas se você tiver uma mente cansada, você apaga todo o seu corpo. Então é muito importante você ter uma cabeça boa e bem trabalhada. Eu acho que durante a minha preparação para o Mundial, eu trabalhei, treinei e estudei. Então, assim, eu não pude ser 100% só atleta e me dedicar fisicamente àquilo que um atleta se dedica para se preparar para o Mundial. E Mas mesmo eu assim tinha, chegou onde eu tinha um chegou, né? sonho, eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Então, eu trabalhei muito mais a minha cabeça, porque eu sabia que se eu tivesse uma cabeça bem ativada, bem trabalhada, eu consigo canalizar isso tudo pro meu corpo. Então, acho que foi a minha melhor fase como atleta, assim, e mentalmente, fisicamente. E eu lembro que quando eu fui nadar, a última prova, a final que eu tinha pegado pro Mundial, ali na conversa com a comissão técnica e tudo, eu falei assim, cara, é a final, sabe, a minha última prova aqui no Mundial, cheguei até aqui, tô muito realizado com os outros resultados que passaram. E aí, a técnica falou pra mim, é sua última nadada, deixa tudo na água, se entrega, faz tudo que você treinou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu lembro que eu subia na plataforma no aquecimento e imaginava como que eu queria estar depois que acabasse a competição, como é que seria a minha entrada, tudo. E aí eu lembro que durante a nadada ali, você fica muito focada, sua mente muito ativada. Eu tava com a mente muito ativada, que eu ficava assim, é hora de deixar tudo na água, vou deixar tudo na água, levantar tudo, deixa. E foi chegando a final, eu falei assim, eu posso ser mais forte, vamos, não sei o que, sei lá. E quando acabou a nadada, assim, que você escuta o final da sua música, que você faz a posição final, eu tive aquela sensação de que eu deixei tudo na água, tanto que eu não sentia nem minhas pernas, né? Depois eu tive que botar gelo pra recuperar a musculatura e tudo. Mas eu tava com a cabeça tão trabalhada e botei todo o meu foco, minha dedicação para aquilo, pro sonho que eu queria realizar, que tudo deu certo, sabe? Eu consegui deixar tudo na água, o resultado foi sensacional e eu saí extremamente grato com tudo aquilo que eu canalizei e imaginei durante o aquecimento no final da prova. Então, a minha mensagem para quem quer ser atleta é dedicação, foco e você ter o seu sonho ali como objetivo para sua meta final. Ai, que lindo Muito mesmo. obrigada, Fabi. Obrigada, Fabi, de coração. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. Foi muito legal escutar um pouco mais da sua história, né? Eu, menina, a gente conhece um pouco do Fabiano, mas sentar aqui e conversar com você um pouco mais sério, um papo cabeça é muito legal. Então, muito obrigada Obrigada. mesmo. Obrigado, eu que agradeço. É sempre gratificante contar um pouco da minha história como atleta e falar do meu esporte. Quem quiser acompanhar um pouco mais da minha rotina, não sei se final ou se ainda é um começo de uma nova história como atleta, vou deixar meu Instagram, Fabiano Ferreira, tá? A Luísa vai colocar meu arroba aqui embaixo. E é isso. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente.